Amém, queridos. Eu quero compartilhar com você uma palavra nessa noite. Eu estava meditando um pouquinho, buscando uma palavra, para trazer ao seu coração, ao meu coração, uma meditação. E Deus me levou a um texto, Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Nós vamos ler os versículos 12. Filipenses capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 12 até o versículo 21. Eu quero trazer um pensamento, uma meditação para o seu coração. Eu creio que Deus tem algo especial para a nossa vida nessa noite. Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 12, a palavra de Deus, ela declara assim: Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos quantos somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se pensais de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Mas andemos segundo o que já alcançamos. Irmãos, sede meus imitadores e observai os que andam segundo o exemplo que tendes em nós. Pois muitos há dos quais muitas vezes vos disse, e agora novamente digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O seu fim é a perdição, o seu Deus é o ventre, a sua glória é a vergonha, só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa pátria está nos céus, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Aleluia. Curve mais uma vez a sua cabeça, queridos, quero orar. Pai, obrigado, Senhor, por esse momento, obrigado pela Tua palavra, obrigado, Pai, por esse tempo que podemos ter de exposição, Paizinho querido, Senhor, a Tua palavra, os Teus ensinamentos, Senhor, as verdades que são trazidas para dentro do nosso coração e que, através, Paizinho querido, deste gesto, deste ato, através, Paizinho querido, da abertura do nosso coração, através, Paizinho querido, da permissão de ouvirmos a Tua palavra, de deixarmos esta palavra entrar em nossos corações, o Senhor forma, o Senhor molda o nosso caráter, o Senhor nos dá virtudes, forma em nós, Pai, características semelhantes a de Jesus. Por isso, Pai querido, nesta noite, nós com toda a alegria do nosso coração, nós queremos abrir, Senhor, o nosso entendimento, a nossa compreensão, para que o Senhor possa nos ministrar através desta palavra. Querido Espírito Santo, ajuda-nos a alcançar, Senhor, os Teus objetivos, os Teus propósitos. Nós oramos agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, nessa passagem, nós vemos o apóstolo Paulo falando de algo muito, muito importante. Quando nós consideramos as circunstâncias, dessa passagem, a carta do apóstolo Paulo escrita à igreja de Filipos, aos filipenses. O apóstolo Paulo estava preso nesse período. Ele já era uma pessoa com uma certa idade, um homem muito, muito experiente na palavra de Deus, alguém que já havia tido vasta experiência, já tinha caminhado com Jesus, já tinha tido experiências maravilhosas. Na realidade, ele teve uma experiência com Jesus depois que Jesus já havia ascendido aos céus, ele teve algumas experiências. O final da carta que ele escreve aos Coríntios, a segunda carta aos Coríntios, no final ele descreve uma experiência que ele teve ao ter sido arrebatado até o terceiro céu. A palavra de Deus declara isso, e ele diz assim: para que eu não me exaltasse pela excelência das revelações,
Foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. 3 vezes orei ao Senhor para que o afastasse de mim, mas ele, o Senhor, me disse: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Queridos, esse homem, apóstolo Paulo, ele teve uma das experiências mais profundas, mais intensas. Imagine isso, ele subiu, como ele descreve aqui, ele subiu ao 3º céu, e ele viu coisas que ele não podia falar, que ele não tinha como falar, que não existiam palavras para descrever as experiências que ele teve. Então, quando ele escreve essa carta, queridos, ele está falando assim de um assunto que ele tinha muito conhecimento, de um assunto que ele tinha grande profundidade, e no qual ele afirma dizendo o seguinte: irmãos, sede meus imitadores, e observai os que andam segundo o exemplo que tendes em nós. Ele se apresenta, queridos, como um referencial, ele se apresenta como alguém em quem nós podemos nos espelhar, alguém em quem nós podemos tomar exemplo. E ele ainda expande isso, ele diz: observai os que andam segundo o exemplo que tendes em nós. Ele não só se apresenta como exemplo, mas ele também sugere que nós usemos como exemplo aquelas pessoas que se dispuseram a caminhar segundo a palavra de Deus e também servir como exemplo, como testemunha para as pessoas poderem se referenciar ao fazerem as suas escolhas, ao escolherem um caminho para seguir. Eu quero nessa noite, queridos, usar aqui essa experiência do apóstolo Paulo, quando ele diz no versículo 14, ele diz: prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu quero usar como título dessa palavra: prosseguindo para o alvo. Prosseguindo para o alvo. Quando o apóstolo Paulo faz essa afirmação, queridos, embora possa parecer algo assim muito óbvio, algo muito relativo, mas existe aqui uma verdade impressionante, uma verdade maravilhosa. A falta de objetividade, muitas vezes, nos faz desviar dos propósitos de Deus. Essa palavra, essa verdade, ela tem como objetivo principal nos referenciar, colocar diante de nós um alvo, um objetivo, um propósito, no qual eu e você precisamos propor no nosso coração: Senhor, eu preciso de uma referência. Deus fez isso sabendo, queridos, das nossas limitações. Deus fez isso também para fazer valer um dos princípios mais extraordinários da palavra de Deus, que é o pastoreio, E aqui eu quero expandir essa palavra pastoreio, porque a palavra pastoreio, ela não se restringe apenas à função do pastor, mas ela se refere a uma função coletiva nossa que eu e você temos como uma obrigação entregue por Deus, que é a obrigação de pastorearmos as pessoas, é a obrigação de sermos referência para as pessoas, é a obrigação de nós tomarmos as pessoas pelas mãos e indicarmos para ela o caminho que ela deve seguir. Então eu quero nessa noite conversar um pouquinho com você sobre esse assunto, prosseguindo para o alvo, prosseguindo para o alvo. O versículo 14, prosseguindo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Um dos maiores inimigos da conquista ou das conquistas é a falta de objetividade. Seja objetivo naquilo que você deseja alcançar. Nós caminhamos com pessoas, nós aconselhamos pessoas, nós conversamos com as pessoas e nós vemos muitas vezes algumas pessoas, dentre as quais nós conversamos, compartilhamos, algumas delas frustradas, algumas delas decepcionadas. E a regra geral, queridos, quando nós
quando nós avaliamos, quando analisamos o conteúdo da conversa, a regra geral é que as pessoas caminham muitas vezes sem alvo, sem objetividade. Elas não sabem o que estão buscando. Às vezes estão na igreja, estão nas igrejas, e elas caminham sem objetividade. Elas caminham como que cegas, não sabem para onde estão indo. Então, é importante, queridos, nós termos essa objetividade. A palavra de Deus, ela nos recomenda, ela nos desafia, ela nos propõe esta objetividade. E eu creio que um dos propósitos maiores do apóstolo Paulo ao escrever essa palavra é justamente despertar no nosso coração, ou provocar no nosso coração a necessidade de nós caminharmos com objetividade em direção ao propósito que Deus tem para a minha vida, para a sua vida. É importante nós entendermos que Deus, Ele tanto tem um propósito para as nossas vidas como igreja, que é um propósito coletivo, como Ele tem um propósito individual na sua vida. Queridos, Ele olha para você como indivíduo, Ele sabe todas as coisas a seu respeito. A palavra de Deus declara que Ele sabe, inclusive, a quantidade de fios de cabelo que você tem na sua cabeça. Para alguns é mais fácil de contar, não precisa nem ser Deus, né? Mas o fato é que Ele sabe exatamente a quantidade, né, de fios de cabelo que existe. Ele fala isso para identificar, para demonstrar a particularidade do relacionamento de Deus conosco. E aqui eu quero extrair dessa palavra, queridos, alguns valores, alguns princípios. E o desejo do meu coração é que essa verdade entre no nosso coração e que nós sejamos, que essa verdade seja impressa no nosso coração, que nós possamos nortear, né, a nossa vida, direcionar a nossa vida corretamente para o propósito que Deus tem para cada um de nós. Que nós saibamos, quando nós formos perguntados sobre o alvo, assim como o apóstolo Paulo coloca, né, com muita propriedade, ele diz: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele indica aqui, queridos, uma segurança no seu caminhar, uma certeza nas suas escolhas, uma força muito grande que impulsionava esse homem. É interessante que nós olhamos, por exemplo, a vida dele, a experiência, né, como todo do apóstolo Paulo. Nós vemos o tempo em que ele estava, por exemplo, livre. Ele caminhava, ele visitava as cidades, ele estabelecia as igrejas, ele fundamentava as igrejas. E depois que ele foi conduzido a Roma e foi preso, e por lá ele permaneceu preso por vários anos, ainda assim, queridos, por trás de grades, preso, guardado por uma segurança muito, muito intensa, muito ostensiva, ainda assim, esse homem, ele realizava coisas extraordinárias. A carta que nós estamos lendo, a carta aos Filipenses, é uma carta que o apóstolo Paulo escreveu num presídio, detido, preso. A seriedade, né, a objetividade de Paulo era algo tão impressionante, queridos, que Deus fez com que uma carta que ele escreveu se tornasse a nossa Bíblia nos nossos dias. Tamanha a seriedade que ele tinha com as coisas de Deus. E eu creio, queridos, que algo semelhante precisa estar no nosso coração, o valor que nós precisamos atribuir ao propósito que Deus tem para as nossas vidas. É interessante como nós encontramos pessoas que levam a sua vida espiritual como que se fosse algo desprezível, algo natural, algo subjetivo, algo sem grande importância. É impressionante como nós olhamos pessoas, queridos, vivendo uma vida cristã desregrada, sem compromisso, sem comprometimento. Mas a palavra de Deus, ela nos desperta. A palavra de Deus, ela nos provoca, né, nos instiga a vivermos uma vida cristã compromissada, comprometida com Deus.
E eu quero poder provocar um pouquinho nessa noite o seu coração. Eu quero desafiar você a um posicionamento. Nós estávamos compartilhando uma palavra aqui na quinta-feira e eu falava um pouquinho sobre isso, sobre a importância de nos posicionarmos. É importante como muitas vezes, queridos, de tempo em tempo, Deus, Ele me confronta em relação a algumas coisas e Ele, pessoalmente, Ele me desafia a um posicionamento para mudar coisas na minha vida. E essas mudanças, elas só ocorrem a partir de um posicionamento genuíno. Enquanto eu não me posicionar, essas áreas na minha vida, elas não vão mudar. É interessante como muitas vezes o entendimento que nós temos da vida cristã é que Deus precisa fazer algo na minha vida para que eu possa mudar. Se Ele não fizer, eu nunca mudarei. Mas a Bíblia, ela fala que eu preciso tomar uma decisão, um posicionamento, para que Deus tome um posicionamento dele em relação à minha vida. Ele precisa ver de nós uma iniciativa, um posicionamento, uma posição determinada a uma mudança da nossa vida, a uma mudança de comportamento. É interessante, queridos, como o ser humano, ele caracteristicamente, ele tem uma tendência à estabilidade. O ser humano, ele está sempre procurando uma estabilidade. Ele está sempre procurando um lugar onde ele possa se estabilizar. E quando ele encontra, ele se assenta, ele se acomoda, e aquilo para ele, aparentemente, está bom. Ontem nós estávamos ali em Gaspar, no aniversário da igreja em Gaspar, o pastor Roberto estava ministrando uma palavra, e ele falou algo importante, queridos. Ele disse que quando nós estabilizamos, na nossa mente, no nosso entendimento, a gente está numa condição de estabilidade. Mas na realidade, nós estamos numa condição de retrocesso. Nós estamos regredindo em relação ao que nós já alcançamos. Então nós precisamos desse posicionamento. Eu preciso me posicionar. Eu preciso, em primeiro lugar, conhecer, saber o meu alvo, caminhar com objetividade e dentro desse alvo ter um posicionamento. Ele diz assim, o apóstolo Paulo, ele escreve no versículo 12, ele diz assim: não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui alcançado por Cristo Jesus. É interessante que nós olhamos essas pessoas. O pastor Délio falou no começo aqui a respeito de Davi, usou Davi como referência. Nós olhamos para eles e nós muitas vezes imaginamos que eles conseguiram alcançar um lugar de perfeição, do qual eles não conseguiam, eles não podiam mais ser removidos, e por isso então que eles tiveram o padrão de vida que tiveram, por isso que eles alcançaram o que alcançaram. Nós construímos esse pensamento na nossa mente. Mas o apóstolo Paulo mesmo, ele fala, não que já tenha alcançado ou que seja perfeito. Ele diz: irmãos, eu ainda não sou perfeito, eu ainda tenho coisas em mim para corrigir, eu ainda tenho coisas em mim para consertar. Mas eu prossigo para o alvo, eu tenho objetividade, eu sei onde eu quero chegar. E essa experiência, queridos, é a experiência na qual nós precisamos nos referenciar. Primeiro ponto que eu quero abordar aqui, que ele fala, ele diz assim, não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui alcançado por Cristo Jesus. Primeiro ponto que eu quero conversar com você: nunca se considere superior a ninguém. Nunca se considere superior a ninguém. É interessante, queridos, que esse sentimento de superioridade, ele nos leva para um caminho onde, para que esse caminho de superioridade seja sustentado, nós precisamos esconder algumas verdades em relação à nossa vida.
Todas as vezes que nós nos apresentamos às pessoas com um propósito de superioridade, para sustentar isto, nós vamos precisar sempre esconder fraquezas nas nossas vidas. E aqui o apóstolo Paulo está externando uma das suas fraquezas. Ele diz, não que já tenha alcançado ou que seja perfeito. Ele diz, irmãos, eu não sou perfeito, mas aquilo que eu já alcancei, eu posso usar indicar como referência para vocês. Então, primeiro ponto, nunca se considere superior a ninguém. E eu quero que você faça uso, da sua autoridade profética. Quantos aqui dentro têm consciência da sua autoridade profética? Faz um sinalzinho aí. Amém. Bastante gente. Se você ainda não tem pastor, eu ainda não sinto isso, mas eu quero declarar sobre a sua vida, você é um profeta de Deus. Toda palavra que sai da sua boca exerce uma influência no mundo espiritual. Mesmo que você não saiba disso, isso é uma verdade. Toda palavra que sai da sua boca, seja palavra para edificar ou seja palavra para destruir, exerce uma influência no mundo espiritual. Diga para alguém do seu lado, diga assim para ela com bastante convicção, nunca se considere superior a ninguém. Isso. Mais uma vez, para ficar bem guardado isso no coração da pessoa, nunca se considere superior a ninguém. Isso. Quando Paulo afirma essa palavra que ele diz, ou que seja perfeito, ele está na realidade considerando as fraquezas que ainda faziam parte da vida dele. Nunca se esqueça que você está em obras. Se nós pudéssemos olhar para nós mesmos e fazer uma leitura espiritual do que nós somos, nós iríamos encontrar um tapume em volta de nós, e uma plaquinha escrita nesse tapume, nos 4 lados, assim, em obras. Está sendo construído algo, está sendo realizado algo. O pastor Djalma, um dia, falando a esse respeito, ele disse que nós deveríamos trazer uma plaquinha na nossa testa, Todo mundo deveria trazer uma plaquinha na testa, escrito em obras. Nós estamos sendo aperfeiçoados. Deus está trabalhando em cada um de nós. A obra que Ele tem em nossas vidas não está completa. Às vezes, queridos, nós temos dificuldade de lidarmos com as nossas fraquezas. Nós somos incapazes, nós somos ineficientes de lidarmos com as nossas fraquezas. A maioria das nossas fraquezas, quando nós nos deparamos com ela, a maioria das experiências que nós temos quando deslizamos, quando escorregamos ou quando falhamos, a maioria dessas experiências, invariavelmente, nós nos recluímos. Nós queremos nos isolar, nós queremos, não queremos nos expor, a gente se isola, e enfim. Só que a Bíblia, ela mesmo nos adverte a isso. Filhos, nós estamos em obras, nós estamos caminhando para a perfeição. Nós ainda não somos perfeitos, nós estamos caminhando para um lugar de perfeição. Enquanto não chegarmos lá, o Senhor vai trabalhar em nossas vidas. Se você vê um irmão assim com muita aparência de perfeito, se você aquele irmão, vê aquele irmão que caminha todo zerado, íntegro, assim, com aquela aparência, esse cara aí acho que já alcançou. Não é verdade. Ele está em obras. Deus está fazendo algo na vida dele. Deus está fazendo uma obra na vida dele. Isso não pode ser motivo para nós pecarmos, para nós sustentarmos alguma prática pecaminosa em nós, pelo contrário. Mas também nós não podemos, queridos, nos frustrar, nos decepcionar com as nossas fraquezas. Nós somos falhos, nós somos fracos. Nós precisamos reconhecer isso. Nunca se considere superior a ninguém. O sentimento de superioridade é um caminho escuro que leva as pessoas a caminhos incertos.
O sentimento de superioridade é um caminho escuro que leva as pessoas a caminhos incertos, a destinos incertos. Nós precisamos ter essa clareza, essa consciência. Quando Jesus se apresenta na palavra de Deus e ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele está dizendo: filho, caminhe por mim. Caminhe pela palavra. Caminhe na verdade. Ainda que vocês falhem, ali é segurança, ali é conforto, ali é consolo. Caminhe em Jesus. Esse é o caminho perfeito. Se você se considerar superior às demais pessoas, entrará por um caminho onde o Senhor não poderá conduzi-lo. O caminho da superioridade, o sentimento de superioridade, é um caminho, é uma escolha que algumas pessoas fazem, e ao escolherem esse caminho, é um caminho onde Deus não pode conduzir essa pessoa. O seu destino é incerto, né? O seu alvo é o fracasso. Então nós precisamos ter essa clareza: Senhor, me ajuda a colocar um alvo dentro do meu coração. Me ajuda a caminhar com objetividade. Me ajuda a alcançar os propósitos do Senhor. Seja simples, mas objetivo. Estas são características que permitem o Senhor direcionar as nossas vidas. Ser simples, mas objetivo. Filipenses, aqui mesmo, nessa página onde a gente está aberto aqui, né, no capítulo 2, o versículo 3, o apóstolo Paulo fala assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Tenha esse sentimento no seu coração, queridos. Talvez a questão não é nós nos diminuirmos, mas nós levantarmos a pessoa com quem nos relacionamos. Considerarmos ela superior. Ver a importância que essa pessoa tem para o Senhor. Afinal de contas, a morte do Senhor Jesus na cruz do Calvário foi por você e foi por ela também. O mesmo preço, o mesmo valor. Olhe as pessoas e perceba as suas principais características. Veja a sua importância. Queridos, o ser humano, na sua naturalidade pessoal, ele costuma olhar as fraquezas das pessoas e pôr um destaque naquilo que a pessoa é falha, naquilo que a pessoa é fraca. Nós olhamos a fraqueza dela e aquilo é o que nos causa mais impressão. E por olharmos a pessoa com esse prisma, com esse foco, nós diminuímos as pessoas e, consequentemente, nos consideramos superiores a elas. Porque nós temos uma habilidade muito grande. Isso é da natureza humana. Nós temos uma habilidade muito grande de perceber a fraqueza das pessoas. Nós somos hábeis, nós somos habilidosos. Se nós conversarmos 10 minutos e depois desses 10 minutos nós fizermos uma avaliação da pessoa com quem conversamos, naturalmente nós vamos conseguir identificar uma infinidade de defeitos naquela pessoa. Mas não é isso que a palavra de Deus propõe, queridos. Quais são as virtudes que essa pessoa tem? Quais são as qualidades? Porque é nelas que o Senhor concentra o seu trabalho. Deus trabalha nas virtudes da pessoa e, consequentemente, quando as nossas virtudes elas são evoluídas, nós abandonamos as fraquezas. Nós conseguimos vencer as nossas fraquezas. Deus não fica passando borracha, queridos, nas nossas fraquezas. Ele destaca as nossas virtudes. Eu tenho certeza, querido, que se você fizer investimento nas suas virtudes,
as suas fraquezas, elas vão sumir da sua vida. Elas vão desaparecer da sua vida. E assim como nós esperamos que isso ocorra em nós, nós também precisamos agir com relação às demais pessoas. Amém, queridos? Eu já vi pessoas bem instruídas naufragarem na fé. E da mesma forma eu vejo pessoas simples sendo testemunho de vida cristã, apenas reconhecendo adequadamente os valores do reino de Deus. Queridos, isso é uma verdade iminente, impressionante. Às vezes nós olhamos pessoas habilidosas, pessoas com capacidade extraordinária, naufragar na fé. Levar uma vida medíocre. Outro dia eu estava meditando um pouquinho sobre essa palavra medíocre, né? A palavra medíocre é médio credulidade. É uma pessoa de fé média. É uma fé que sustenta a pessoa numa caminhada, mas que ela não tem destaque, que ela não tem evolução, ela fica estabilizada. Mediocridade. Queridos, às vezes nós encontramos pessoas simples, que nos surpreendem na simplicidade, surpreendem na sua fé, surpreende na sua objetividade, surpreende no propósito, surpreende naquilo que realizam. Conseguem perceber os valores do reino de Deus, conseguem caminhar com objetividade, mesmo sendo simples. São pessoas que, quando nós as conhecemos, elas não demonstram nenhum impacto no que são, mas que caminham com objetividade, vão conquistando, vão caminhando. E é isso que a palavra de Deus, ela nos desafia, queridos, caminharmos nessa objetividade. Se fizermos aquilo que o Senhor nos recomenda, seremos exitosos em tudo o que empreendermos. Deus se apresenta nas Escrituras como nosso parceiro de caminhada. Nós precisamos conhecer essa face de Deus. Ele é parceiro da nossa caminhada. Olha o que diz Mateus capítulo 28, versículo 20, a parte final do versículo, ele diz assim, Deus falando, a palavra de Deus, né? Deus declarando, ele diz, e certamente, diga comigo assim, certamente. E certamente estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso é maravilhoso, queridos, isso é bom demais. Ele está afirmando, a palavra de Deus por si só ela é verdade, mas quando Deus diz, e certamente, Ele está adicionando um peso maior sobre essa verdade. Ele diz, e certamente estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele se apresenta para nós como parceiro, como alguém que vai caminhar conosco, como alguém que vai nos ajudar nas nossas conquistas, como alguém que vai estender a sua mão, segurar na nossa mão e nos levar confiantemente ao seu propósito através da nossa vida. Ele vai nos ajudar a isso. Nunca menospreze-se, mas não deixe de perceber o valor das pessoas à sua volta. Nunca se faça, né, de vítima. Obrigado. Nunca se faça de vítima, nunca se apresente como vítima. Mas por outro lado também, aprenda a perceber o valor das pessoas à sua volta. Nós sempre precisaremos uns dos outros, sempre, sempre, sempre. É interessante, queridos, como Deus age. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Como Deus age, Ele coloca... Eu vou falar algo aqui
você provavelmente vai pensar em alguém. Tá? Existem algumas pessoas com quem nós temos dificuldade de relacionamento. Existem pessoas que nós não conseguimos facilmente nos relacionar com elas. Você sabia que Deus coloca necessidades suas nas mãos dessas pessoas para que propositalmente você construa um relacionamento com elas? E quando nós temos dificuldade de construir esse relacionamento, nós estamos abrindo mão de necessidades, nós estamos abrindo mão de suprir necessidades que nós temos, porque nós não queremos nos relacionar com essas pessoas. E Deus faz isso propositalmente, Ele faz desta forma. Eu lhe asseguro que muitas das pessoas com quem você tem dificuldade de se relacionar, se você buscar se relacionar com elas, você vai ter necessidades suas supridas de forma extraordinária, pelo simples fato de se relacionar com essa pessoa. Você crê nisso? Isso é verdade. Deus faz dessa forma. Pensamento número 2. Pensamento número 2. Os versículos 13 e 14, o apóstolo Paulo escreve assim: irmãos, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Pensamento número 2. Desligue-se das pendências do seu passado. Desligue-se das pendências do seu passado. Uma grande parte das pessoas com quem nós conversamos, elas têm uma cadeia, elas têm um vínculo muito forte no seu passado. E elas não conseguem resolver isso. Eu estava olhando aqui a palavra, essa palavra esquecendo-me, ela tem duas traduções diferentes, que ela é apresentada de forma diferente. Tem uma tradução que diz consertando, e outra tradução diz tendo consertado. Então, quando o apóstolo Paulo escreve esquecendo-me das coisas que para trás ficam, na realidade ele está falando de um comportamento de conserto, consertando aquilo que nós deixamos para trás, consertando e seguindo. Se nós não tivermos esse entendimento de consertarmos os erros que nós fazemos, nós vamos cometendo erros e jogando para o nosso passado, cometendo erros, jogando para o nosso passado, e se Deus te vira com eles. Deus não vai resolver isso, queridos. Nós precisamos resolver as pendências do nosso passado. Nós vemos pessoas presas, pessoas incapacitadas de prosseguirem, porque existem correntes. Outro dia eu estava conversando, com a jovem, e Deus, na nossa conversa, Deus me deu assim uma visão de fazer algo. Imagina, vocês estão olhando aqui para mim, para o Saulo. Aqui tem 3 áreas minhas: corpo, alma e espírito, tudo aqui dentro. Suponhamos que eu dê um passo para o lado, e nesse passo saia daqui o corpo e a alma, mas o espírito ficou aqui. Vocês estão olhando só para o espírito do Saulo. E esse espírito, ele se move no reino espiritual, ele existe para isso. E no reino espiritual, existem algumas práticas que nos levam a ter vínculos com o reino espiritual, inclusive com o reino das trevas. Existem práticas, queridos, na nossa vida, que em permanecendo em nós, elas dão crédito para Satanás, por exemplo, no espírito, colocar ganchos. Ele vem e coloca ganchos, e nesses ganchos ele prende correntes. E ele deixa um limite de correntes até um ponto onde nós podemos chegar, que é do interesse dele. Ele não nos deixa passar de onde deixa ser interessante para ele. E essas pendências nossas do passado,
muitas vezes dão legalidade para Satanás colocar esses ganchos no nosso espírito e ele fica segurando o nosso caminhar. Eu não sei se você conhece pessoas que elas não conseguem progredir, elas não conseguem caminhar, elas têm sempre um fator que impede elas de prosseguirem na sua caminhada espiritual. Elas caminham tanto, mas elas não conseguem passar dali. Existem pendências espirituais que precisam serem tratadas na vida dessa pessoa. Existem consertos que precisam serem feitos. Queridos, esse conserto Deus não faz se não partir de nós mesmos. Se nós não tivermos um posicionamento, assim como o nosso físico adoece, assim também muitas vezes a nossa alma e o nosso espírito estão acometidos de males, de enfermidades. Eu louvo a Deus, queridos, pela forma como Deus organiza, né, a igreja, os ministérios em si. Nós temos aqui na igreja alguns irmãos que eles têm, sobre, né, a coordenação da pastora Andréia, ela está construindo um ministério, isso já está em atividade, um ministério, queridos, de acompanhamento. Pastora Andréia, ela acompanha as pessoas. A pessoa, ela tem uma dificuldade, e ela tem junto na equipe dela, homens, mulheres, né, para que, por exemplo, um homem tem essa dificuldade, um homem ou 2 homens vai ajudar essa pessoa a fazer isso, né? O Camilo e a Ina estão inseridos aí nesse ministério, mais alguns irmãos. Quando a pessoa tem uma dificuldade, queridos, ela percebe, pastor, eu tenho dificuldade, pastor, eu não consigo caminhar, eu não consigo avançar, né? Parece aquela dança do Michael Jackson, né? Está sempre andando para frente, mas caminhando para trás, né? Existe isso. A pessoa não consegue progredir, ela não consegue conquistar, ela não consegue avançar, tem sempre algo que para ela. Nós precisamos consertar o nosso passado, nós precisamos nos desligar das pendências do nosso passado. Eu quero que você faça uso, né, da sua palavra profética, olhe de novo para alguém próximo de você e você vai fazer uma liberação profética sobre a vida dessa pessoa, dizendo assim para ela, diga assim: você só poderá seguir em frente se você desligar-se do seu passado. Nós precisamos nos desligar, queridos, do nosso passado. Desligar-se do passado. Existem práticas no nosso passado. É interessante que existem áreas que nós já vencemos. Existem áreas que nós percebemos, olha, isso eu já venci. Por exemplo, não se assustem, tá? Eu fumava, bebia e usava drogas, né? Pacote completo. Queridos, isso para mim era uma cadeia enorme, era uma cadeia, sabe, algo forte, muito, muito forte. Mas houve um tempo em que o pastor Roberto, na época ele ainda não era pastor, meu amigo, ele orou comigo, ele liberou uma palavra sobre a minha vida, João 8,36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Queridos, eu confesso para vocês, na hora que ele liberou essa palavra, eu não tinha a menor noção do que estava acontecendo. Mas a palavra de Deus, ela é poderosa, queridos, ela é perfeita, ela é eficaz. Ela veio sobre a minha vida. E quando eu e a Cristiane aceitamos Jesus, novembro de 93, junto com a nossa conversão, veio também a liberdade completa, queridos, dessas práticas. Abandonei a bebida, abandonei o cigarro, abandonei a droga. Deus tirou isso da minha vida, Ele me libertou. Eram ganchos que Satanás tinha posto na minha vida e que não me deixava caminhar. Nós trabalhávamos, tínhamos bons empregos, mas tinha algo na nossa vida que não nos deixava caminhar, queridos. Nós não progredíamos, a nossa vida era só frustração, era só decepção, era só fracasso. Por quê? Porque tinham ganchos segurando as nossas vidas. Até que houve um momento de conserto, houve um momento onde nós precisamos renunciar àquelas práticas. Com os nossos lábios nós renunciamos isso. Alguns anos atrás, a minha mãe faleceu ano passado, e
aproximadamente uns 4 anos atrás, não lembro exatamente, mas um dia eu estava assim, num período ali de comunhão com Deus, e Deus falou assim para mim: Saulo, pede perdão para tua mãe pelo tempo que tu usou drogas. E isso para mim ficou muito claro quando Deus falou de uma forma muito objetiva. A Cris lembra desse dia, nós estávamos no aniversário de uma sobrinha minha, e eu chamei a minha mãe um pouquinho mais, mãe, vem cá, eu preciso falar contigo. Mãe, eu queria que você me perdoasse pelo tempo que eu usei drogas. Ah, filho, isso, né? A mãe já esqueceu, nem tem isso. Não, mãe, não. Talvez a mãe não entenda o que está acontecendo aqui, mas eu preciso que a mãe declare com a boca da mãe, declara isso sobre a minha vida. Filho, eu te perdoo em nome de Jesus. E aí eu confessei para ela, eu declarei: mãe, eu fui rebelde, eu fui negligente, eu fui um filho insubmisso, e eu pequei contra você. Você me perdoa? Ela disse: filho, eu te perdoo. Então agora vamos orar junto. E oramos ali, e aquele talvez um resquíciozinho daquela prática foi eliminado da minha vida, queridos. Existem áreas que nós precisamos perceber. Eu estou conversando com o pastor Silvestre, e isso para mim, queridos, é algo muito importante, muito importante. Eu estou conversando com o pastor Silvestre, nós queremos trazer ele aqui pelo menos uma vez por mês. O nosso objetivo é trazer ele para ministrar no culto da quinta e segurar ele aqui até domingo, pelo menos uma vez por mês. Nós vamos fazer isso todo mês. Nós queremos treinar uma equipe, nós queremos ter aqui uma equipe. Nós já temos uma equipe bacana, nós já temos uma equipe, mas a gente nunca conhece tanto que não possa ser melhorado, né? E o pastor Silvestre, ele tem tido assim, muitas experiências com Deus, experiências maravilhosas. E nós queremos receber essa prática, assim como o apóstolo Paulo fala aqui, ele diz assim: irmãos, sede meus imitadores e observai os que andam segundo o exemplo que tendes em nós. Para a glória de Deus, queridos, para a glória de Deus, queridos, eu fico feliz, eu fico assim, sabe, jubiloso. Nós temos pessoas aqui na igreja em quem nós podemos usar como referência, nos espelhar nelas em comportamento, em atitudes, em forma de caminhar com Deus. A palavra de Deus, ela declara que pelos frutos vos conhecereis. Por exemplo, ontem nós tivemos aqui um culto de curas e milagres maravilhoso. Foi ou não foi, Camilo? Maravilhoso. O Camilo chegou para nós: pastor Camilena, né? Nós queremos assumir o culto de curas e milagres, né? Sabe, não tem acho que é o Kiko, né? Não, é o Chaves, né? Deixa, né? Tá bom, querido, vai lá, manda ver, né? Brincadeirinha, ele falou, nós já liberamos de pronto. Na verdade, a gente estava precisando de alguém que assumisse. E tem sido uma bênção, queridos, tem sido algo maravilhoso, tem sido, sabe, algo no qual a gente precisa se espelhar, né? Zelo pelas coisas do reino de Deus. Referência, que maravilhoso nós podermos ter referências no nosso meio. Assim também o pastor Silvestre é uma referência para nós, né? Um homem de Deus, querido, abençoado, Deus tem usado ele muito, né? Precisamos consertar o nosso passado, deixá-lo em ordem, né? Seguir em direção ao que o Senhor preparou para as nossas vidas. Isso requer responsabilidade em tudo que nós fazemos, é um posicionamento. Eu lhe asseguro, querido, se você propuser no seu coração: Deus, a partir de hoje, eu posso até errar, Deus, mas não vai ser erro proposital, vai ser erro de deslize mesmo, escorreguei. Mas Deus, eu quero propor no meu coração, a partir de hoje, Senhor, eu quero levar uma vida reta, uma vida íntegra, uma vida que agrade o teu coração. Queridos, quando nós nos convertemos, na minha ingenuidade, eu fiz uma oração para Deus, só que Deus levou a sério essa oração, mais do que eu imaginava que Ele fosse levar. Eu falei assim para Ele, no comecinho da nossa conversão, eu estava orando e eu falei assim para Deus: Deus, tudo que um homem podia fazer de errado até aqui, eu fiz, com 27 anos. Tudo que um homem podia fazer de errado até aqui, Deus, eu fiz. E só Deus sabe do que eu estava falando, né? Tem coisa, querido, que eu acho que eu nunca vou testemunhar para ninguém, senão a pessoa vai se descabelar de coisas que eu fazia, né? Então, Deus sabe do que eu estou falando. E o Senhor, tudo que um homem podia fazer de errado na vida, eu fiz. Essa outra parte da minha vida, Senhor,
eu quero viver para agradar o teu coração, eu quero ser zeloso, eu quero ser comprometido com a tua obra. Queridos, Deus levou tão a sério a minha oração, que Ele nos fez pastores de igreja. Olha que Deus maluco, né? Se eu fosse Deus, queridos, eu não me escolheria. Se eu fosse Deus, eu nunca que eu chamava o Saulo para ser pastor de coisa nenhuma, né? Deixava ele, né? Deus, só crente para esse cara já está bom, assim, deixa ele como crente que, né? Já está bom, não bota ele com nada não. E Deus, né? Deus fez isso, queridos, nos levantou, né? Nos colocou à frente de uma igreja linda, de uma igreja maravilhosa, de uma igreja, né? Impressionante, né? Pensa num cara grato, queridos, pensa num cara agradecido, pensa num cara que, né? Senhor, obrigado pelo risco que o Senhor preferiu correr para, né? Para que nós pudéssemos chegar aqui. Mas essa oração, queridos, essa oração, Deus, eu quero fazer diferente. Eu não quero mais fazer igual eu fiz no passado, Deus. Eu quero fazer certo. Eu quero caminhar uma vida reta e íntegra, uma vida que vai agradar o teu coração. Queridos, nós não sabemos disso, mas Deus leva muito a sério as nossas orações. Você precisa perceber como Deus analisa, avalia com importância a oração que você faz. Faça das fraquezas do seu passado combustível para você ir ao encontro daquilo que lhe reserva o seu futuro. Faça das fraquezas do seu passado combustível para você ir ao encontro daquilo que lhe reserva o seu futuro. Não deixe que as fraquezas derrubem você. Use elas como combustível para você ir de encontro àquilo que lhe está reservado. E eu lhe garanto, é algo extraordinário, algo maravilhoso, queridos. Terceiro ponto, o versículo 14, o apóstolo Paulo diz assim: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. O terceiro ponto, prosseguindo para o seu alvo. Prosseguindo para o seu alvo. Olhe para a pessoa do seu lado e olhe para ela assim, né? E pergunte para ela o seguinte, pergunte assim para ela: você sabe qual é o seu alvo? Você sabe qual é o seu alvo, queridos? Pastor, eu gosto muito de ir na igreja, eu gosto muito de ler a Bíblia, né? Eu oro, pastor, e eu faço um monte de coisa boa. Mas qual é o seu alvo? Por que você está fazendo isso? Porque o pastor pediu para você fazer? Porque o seu líder obrigou você a fazer? Ele deu uma escalinha para você, né? Você não fazia, daí ele botou uma escalinha, ó, você vai ler isso segunda, vai ler isso terça, vai ler, né? Por que você faz isso? Qual é o seu alvo? Qual é o seu objetivo? Abra comigo a sua Bíblia, Romanos capítulo 8 e 29. Esse é o alvo da sua vida, porque também é o alvo de Deus para a sua vida. É o propósito de Deus para a sua vida. Romanos capítulo 8, versículo 29. Palavra de Deus, ela declara assim: se você tiver uma caneta em mãos aí com a sua Bíblia, né, contorne ali esse versículo e diga assim: este é o meu alvo. Pode colocar lá que ele confere com a vontade de Deus para a sua vida. A palavra de Deus, ela declara assim, Romanos 8, 29. Pois os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. A partir de hoje, se alguém perguntar para você qual é o seu alvo, você vai responder para ele: o meu alvo é me tornar semelhante a Jesus Cristo, semelhante a Jesus. Eu quero ser semelhante a Jesus. Eu quero ser semelhante a Jesus. Queridos, se nós não tivermos esse alvo, esse objetivo, nós paramos na metade do caminho. O que nós alcançamos, muitas vezes, por ser bom, por ser confortável, nos faz parar.
Olha, eu já estou meio parecido com Jesus, eu já faço algumas coisas parecidas com Jesus. Não é o seu alvo, não é o seu objetivo. O seu objetivo é caminhar para um alvo chamado Cristo Jesus. Cristo Jesus é o nosso alvo. Deus colocou uma referência, um alvo. Se você se analisa, se você se avalia, e o seu comportamento ainda está um pouquinho diferente de Jesus, é porque você ainda não alcançou o seu objetivo. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que eu fui alcançado por Cristo Jesus. Enquanto nós olharmos para você, eu estava vendo ali o vídeo do Júnior, né? E eu vi um rapaz de barba, né? Fui vendo isso, né? Cara, esse cara é parecido com Jesus, né? Esse cara é parecido com Jesus. Mas a nossa aparência, queridos, no comportamento, precisa ser parecida com o comportamento de Jesus. Para que Jesus seja o nosso Senhor, precisamos nos assemelhar a Ele em tudo que fazemos. Em tudo que fazemos. Não adianta fazer igual o Henry, né? Deixar a barba crescer, colocar uma coroa de espinho, um manto branco e sair por aí dizendo que é Jesus. O nosso comportamento é que vai demonstrar se realmente estamos nos assemelhando a Jesus. Semelhantes a Jesus em quê? Semelhantes a Jesus no amor pelo Pai, no amor por Deus. Isaías 55:6 diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Sabe o que esse texto está dizendo para mim e para você, queridos? Deus está pertinho, nós podemos buscá-lo de uma forma bem simples, bem descomplicada. Invocai-o, buscai-o, enquanto se pode achar. Não tem aquela brincadeirinha que o pai faz, né, de esconde-esconde com o filho, né? O pai vai se esconder e você vai achar o pai, né? Aí o pai faz assim, ele se esconde atrás de uma coisa bem fininha e ele fica escondido ali. Pode vir procurar agora, né? E aí o filho olha, achei, pai. Assim Deus faz conosco, queridos. Ele se esconde de uma forma que ele fique bem fácil de nós acharmos Ele. Bem fácil. Né? Ele está sempre exposto, né? No amor ao Pai, no amor pelos irmãos, no amor pelos nossos irmãos. Queridos, ame o seu irmão, ame o seu irmão, ame o seu irmão, ame o seu irmão, em nome de Jesus. 1 João 4:20. 1 João 4:20. Se alguém disser, eu amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão, a quem viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Jesus amava as pessoas, queridos. Eu não consigo compreender isso, mas Jesus fez isso. Ele serviu a ceia para Judas, o cara que ele sabia que já tinha traído ele. Já estava, né, com as 20 moedas de prata no bolso, já tinha negociado a vida de Jesus. Jesus vai lá e serve a ceia para ele. Jesus, ele amava as pessoas independente do que houvessem feito, do que houvessem dito, enfim. No amor pela igreja, olha o que diz Efésios 5:25. Efésios 5:25. Tem duas mensagens aqui, né? A mensagem do amor de Jesus pela igreja e a mensagem do amor dos maridos pelas esposas. Amém, queridos? Esposa, dá um help aí. Diz assim, ó, glória a Deus, né? Glória a Deus. É Jeová falando. Vós maridos, ele direciona aqui, né? Ele diz, vós maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Pastor, quanto que eu tenho que amar a igreja? Na mesma proporção que Cristo amou. Na mesma proporção. Queridos, ame a sua igreja, ame a sua igreja, ame a igreja. Declare assim comigo, repita isso assim com bastante convicção, né? Infle o seu pulmão, né?
E fale assim comigo, diga assim, ó, esta igreja é uma bênção. Esta igreja caminha em unidade. Esta igreja alcançará os propósitos do Senhor. Esta igreja caminha triunfante. Todas as pessoas que entrarem nesta igreja serão grandemente abençoadas, porque o Senhor declarou isso, e Ele é fiel. Eu amo a minha igreja. Amém. Aplauda ao Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém, queridos. Deus nos reservou algo tão grandioso e maravilhoso, e este deve ser sempre o nosso alvo, nos tornarmos semelhantes a Jesus. Queridos, imprima isso no seu coração. A maior expectativa de Deus a nosso respeito é nos ver conquistar tudo o que nos está proposto, conquistarmos, tudo que Ele colocou diante de nós, a maior alegria dEle. Não aceite nenhuma proposta que seja inferior a esta. Você foi chamado para ser semelhante a Jesus. Jesus não veio à terra para ser um super-homem, mas para indicar o caminho onde devemos andar. Esse é o objetivo que devemos almejar. Nos tornarmos semelhantes a Jesus é o maior presente que podemos dar ao nosso Pai Celestial. Dê esse presente a Ele, querido, tornando-se semelhante a Jesus. Deus nos predestinou para sermos semelhantes a Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Qual é o seu alvo? Qual é o seu alvo? Se alguém perguntar para você, irmão, qual é o seu alvo? Por que você está caminhando na igreja? Por que você vai lá todo domingo? Por que você ora? Por que você lê a Bíblia? Por que você participa dos cultos? Por que você faz o que a Bíblia recomenda que você deve fazer? Por que você, além dos cultos, você participa dos grupos familiares? Porque eu quero me tornar semelhante a Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus.